Ora, muito boa tarde. Eu hoje venho de Boina, com São Jorge, para dizer que não estou aqui a dar uma aula, mas estou aqui a fazer política. E é política séria, não é uma política qualquer. Qual é a política? A política tem a ver com a catástrofe, o desatino, a imoralidade, a vergonha do ensino em Portugal. E, pior que isso, entrarmos num governo supostamente de direita, com uma maioria absoluta de direita no Parlamento, e ninguém fazer nada. Ninguém fazer nada para mudar a situação. É uma vergonha. Ora bem, vamos com alguma calma. Há uma coisa que não vale a pena estar a explicar às pessoas, que é a degradação absoluta do ensino em Portugal. Isto é uma coisa que é óbvia, não é? Não vale a pena estar a perder muito tempo com esta afirmação, nem com a justificação da afirmação. A degradação foi sucessiva, começou no ensino secundário, naquilo que se chamava o ensino liceal, eu continuarei a chamar o ensino liceal, depois passou para o ensino primário e depois passou para o ensino superior, politécnico e universitário. Bom, quando é que isto começou? Isto começou no Estado Novo. Vejam bem, isto começou no Estado Novo. No Estado Novo, com uma política maldita inventada no tempo do professor Marcelo Caetano, do curto consulado do professor Marcelo Caetano, chamada a democratização do ensino. Era uma filosofia meia bacoca, e a ideia era toda a gente tem direito, é uma ideia simpática, toda a gente tem direito ao acesso ao ensino, toda a gente tem direito a poder ser ensinado, claro, com certeza, muito bem. Claro que as coisas começam sempre por uma coisa razoável. Os processos começam sempre com uma afirmação pacífica. Toda a gente tem direito a estudar, toda a gente tem direito a formar-se, claro, como é evidente, claro. Ninguém discute. E eu começo a dar aulas na universidade, no ano letivo de 73, 74, exatamente na altura em que este disparate já estava em roda livre. E eu, portanto, dei 50 anos de aulas à universidade, em tempo permanente, vou tirar a boina, já está explicado que isto é política, já posso tirar a boina. Eu dei 50 anos de aulas à universidade e continuo ainda a trabalhar. Ainda ontem, ou anteontem, fiz um doutoramento na Universidade de Lisboa, no meu instituto. Este ano já é o segundo, já dei várias aulas, portanto, isto não parei completamente, mas aulas no sentido profissional, pago, da expressão, dei 50 anos. E eu pergunto isto: o que é que o senhor notou, o que é que eu notei ao longo destes 50 anos? E eu notei, porque sempre dei aulas ao primeiro ano, além de outras, sempre dei aulas ao primeiro ano, dava aulas ao doutoramento, cheguei a dar aulas nos mestrados, dei aulas no terceiro, dei aulas no quarto. Não interessa, mas o que me interessa é ter dado sempre aulas ao primeiro ano. De ano para ano havia uma cada vez pior capacidade instalada nos alunos, isto é, a formação tinha sido progressivamente pior, menos eficaz. É claro que no início as culpas eram todas dos suspeitos do costume. Era o fascismo, obscurantismo, o fascismo era obscurantista, portanto, não havia condições, a liberdade, a censura, não existia nada. Pronto, a culpa era do fascismo. O Dr. Álvaro Cunhal foi formado durante o fascismo português, o Dr. Mário Soares também, não é? O Dr. Sá Carneiro também. Enfim, ponto. Não digo mais nada. Mas depois veio a outra desculpa, que é o PREC. O PREC foi uma revolução, o PREC foi uma catástrofe, ocupações, caos na universidade, os ministros tiveram, o ministro Souto Maior Cardia teve que interditar várias universidades, uma bandalheira completa, professores de fora que nem sequer qualidade tinham para dar aulas, forrobodó, é verdade, é. Portanto, havia sempre uma explicação prática e direta. Só que o PREC foi em 74, 75.
Já lá vai uns tempos, não é? E continuamos, 76, 77, 80, 90, 100, 200, continuamos na mesma, ou pior. Portanto, as causas não são só o fascismo e o comunismo, se calhar é mais qualquer coisa. Bom, uma das causas permanentes é a tal maldição da democratização do ensino mal entendida, que hoje se chama de inclusão. Para mim, inclusão é red line, acende logo uma luz encarnada assim, inclusão. Porquê? Porque a inclusão significa normalmente disparate, significa normalmente abandalhar, estragar qualquer coisa. Ora bem, passámos da quarta classe, que era obrigatória, toda a gente tem que ter a quarta classe, Estado Novo, para toda a gente tem que ter o nono ano obrigatório. Não, agora não, é o 12º ano, tem que ter 12º ano obrigatório. Portanto, é uma coisa interessante que aponta para as estatísticas. Ou seja, Portugal, que ambiciona ser um país europeu, que ambiciona ser um país da União Europeia, que ambiciona ser um país da NATO, tem que ter estatísticas boas, iguais às dos outros, nem que seja a martelo. E, portanto, os políticos o que querem é estatísticas e não propriamente substância. Porque os políticos são efêmeros, não é verdade? Têm que ganhar 1 ou 2 mandatos e depois vão para um banco ou vão para um outro sítio qualquer. Portanto, é uma vitória panfletária. Queremos é vitórias panfletárias. Isso é que é bom para a nossa saúde, leia-se, dos políticos. Bom, e portanto começou a demagogia da inclusão, que naquela altura se chamava democratização do ensino. Mas há um problema, é que nem toda a gente quer ser, ter o 12º ano. Mas não interessa, tem que tirar na mesma. Mas nem toda a gente quer ir para a universidade. Mas há alunos que não são capazes de fazer o liceu sequer. Nem sequer, mas porquê? Porque são burros, não estão virados para aí, têm outras ambições na vida que não fazer o 12º ano. Mas o que é preciso é estatísticas. Os políticos querem estatísticas. Querem lá saber que não queiram. Têm que fazer. Qual é a solução de hoje? Mais inclusão. É ninguém chumba. Ninguém chumba. Passam todos, mas espera lá. Há alunos que não colaboram. Há alunos que não estudam. Há alunos que não participam. Há alunos que são burros. São burros, com 2 pernas. E o que é que se faz a estes? Passam-se. Eu tenho a certeza que há pelo menos umas dezenas de professores do liceu que me podem ouvir. E eu pergunto-lhes, os senhores têm a coragem de dizer que é hoje fácil reprovar um aluno que não estude, um aluno que não colabore, um aluno que não participe, um aluno que não saiba nada, um aluno que não se empenha minimamente? É fácil reprovar um aluno destes? Eu respondo, não. E desafio qualquer professor que me esteja a ouvir a dizer o contrário, que é facílimo reprovar um aluno que não estuda, que não sabe, que não se empenha minimamente. Eu agradeço que me tragam exemplos concretos do contrário, que é para eu ser desmentido em público. Portanto, inclusão significa passar diplomas cada vez menos valiosos, passar diplomas ocos, que não servem para nada, e apresentar grandes resultados estatísticos. Que se lixem as competências concretas. Passa tudo. Mais inclusão. Os alunos chegam à universidade e, de repente, também é preciso, coitadinhos dos países de língua oficial portuguesa, temos que guardar cotas para os países. Quem é que se diz? Os políticos. Os políticos. A diplomacia. Temos que guardar cotas nas universidades. Médicos, na Universidade de Letras, na Faculdade de Direito, na Faculdade de Ciências Sociais, na Faculdade de Engenharia. Tem que haver cotas para os desgraçados dos palopes. Para aqueles... É uma questão de inclusão. Mas espera lá. Estou a falar com experiência própria. Mas ouça cá, quem é que avalia esses tipos? Ninguém. Não, isso vem o nome, vem os nomes lá da embaixada, eles escolhem, depois mandam para o governo português e o governo português manda-os entrar para a universidade. Eu tive, ao longo destes 50 anos, dezenas, atenção, não estou a brincar, dezenas de alunos que entraram sem qualquer avaliação
para a universidade que não sabiam falar e não sabiam escrever. Não sabiam escrever. Uma frase sem predicado, sem complemento direto, sem sujeito. Não sabiam nada. Mas então como é que obtiveram o diploma lá da terra deles? Se calhar era filho de algum general ou de um tipo qualquer que manda chuva e diz, passa aí para um diploma 12º ano para este gajo ir para Portugal. Nada, nada. Contam-se pelos dedos das mãos. E porquê? Porque são mais burros que os outros, o senhor é racista. Não sou racista. Eu até tenho um grande antigo aluno de Cabinda, africano, que está hoje chamado Bembe, não interessa o resto do nome, que se doutorou com mérito próprio lá na minha faculdade e que fez todos o curso todo, desde a licenciatura ao mestrado, sempre com grandes notas. Portanto, isto não tem a ver com a pele. Isto não tem a ver com a cor da pele. Tem a ver com culturas, tem a ver com atitudes, tem a ver com outras coisas. E com corrupção. Tem a ver com corrupção. Porque um indivíduo que chega com diploma do 12º ano a dizer que teve média 16 e não sabe escrever o que eu sabia escrever na 3ª classe, há qualquer coisa que está errado. Mais inclusão. Isto é uma maldade que se está a fazer aos contribuintes portugueses que estão a pagar as estatísticas do governo, que estão a pagar as estatísticas dos diplomatas, que estão a pagar as estatísticas de Portugal e que são falsas, e aos próprios cidadãos, não é verdade, que pagam os impostos, que pagam aquilo que é o financiamento desta alarvidade, não é verdade? E que, obviamente, não obtém qualquer resultado positivo daqui. E também há uma fraude perante o próprio mercado de trabalho, mas isso tem defesa. Bom, eu sempre tive uma taxa exigente de aprovações e de reprovações. Metade da turma do primeiro ano ia à vida, porque não estudava, porque andavam no forrobadó. Quer lá saber a cor que tinham ou a nacionalidade que tinham. Alguns eram estrangeiros, muitos deles eram estrangeiros, chumbavam na mesma. Quer lá saber. A inclusão para mim é isto, é de ser tudo tratado por igual. E cheguei ao ponto de ser repreendido, professor catedrático, repreendido, senador da universidade, repreendido, presidente do Conselho Científico, repreendido por um reitor que me veio dizer: o senhor está-nos a estragar o ranking. Eu... Sim, chumba uma porrada de gente. Você, a professora X, não vou dizer o nome, que ainda lá está, o professor Y, vocês dão cabo do ranking da universidade. Disseram-me isto na tromba. Nem no Estado Novo, nem durante o Estado Novo tiveram alguma vez a ousadia de me dizer uma coisa destas. A ousadia de me dizer uma coisa destas. Enfim, a Constituição estabelece a liberdade de aprender e de ensinar, e eu disse ao Sr. Ministro, ao Sr. Reitor, eu vou fingir que não ouvi. Vou fingir que não ouvi o que o senhor me disse, para não me chatear e para não ter que desencadear aqui uma série de ações. Vou fingir que não ouvi. E vou continuar na mesma, como é evidente. O Ministério da Educação é um monstro. Monstro! É o herdeiro direto da lógica napoleónica, fascista e comunista do centralismo ideológico. É um monstro. E enquanto a direita não se convencer que quando chegar ao poder tem que mudar estas coisas, está a ser colaboracionista. Este governo, até agora, ainda está há pouco tempo, não fez nada. Não indiciou que ia fazer nada. Não alterou nada de substantivo neste particular. Bom, porquê é que é um monstro que continua a gerir a nossa desgraça? Olha, vou dar um exemplo. Os senhores que têm, os paizinhos que me estão a ouvir, e que têm filhos na idade escolar, vejam os manuais, vão ver os manuais de inglês, de português, de cidadania, vão ver os manuais até de biologia, até de matemática. E o que é que vão encontrar? Direta ou indiretamente exposto? Ideologia de género, em todos, em todos os textos aparece, a promoção da homossexualidade, a promoção do aborto, a ideologia woke. O que é isto? Mas isto não é neutro. Isto não é neutro.
Isto é ideologia pura e dura. Eu sou contra tudo isto. Como é que é? A direita professa isto? Não. Então temos que pagar isto? Temos. E os manuais são obrigatórios? São. E não há alternativa ao manual? Não! Estamos perante uma ditadura paga pelos imbecis dos cidadãos que não se mexem e pelos partidos de caca que temos em Portugal que defendem um sistema podre. E está tudo contente. E não percebem que é da educação das futuras gerações que depende o futuro. Não é das velhas, não é de mim. Não, vamos continuar. É preciso não criar ondas porque os comunistas têm muita força no Ministério, a esquerda tem imensa gente dentro do Ministério da Educação e não estão para arranjar uma guerra civil. Isto é que é direita. Isto é que é reformismo. Isto é que é reformismo. O PSD está muito mudado. Muito mudado. O PS, não estamos à espera de nada, não é? Mas o PSD. E agora o que é que vai acontecer? Bom, há várias hipóteses. A primeira hipótese é a atual, que é não fazer nada. A mulher é não mexer nada, não fazer nada. Deixa-os andar, que eles ainda nos vêm morder às canelas. Tem aquilo tudo organizadinho e a gente vai lá. Portanto, o Centrão, mais uma vez, prova que está feito com o envenenamento cultural e ideológico das novas gerações. É preciso que alguém diga isto. Segunda hipótese, reformismo. Não é o que o PSD dizia. Eu, pelo menos, quando lá andei lá há muitos anos. Falava-se que era um partido reformista. Devem-se ter esquecido já disto. Qual é o reformismo? O reformismo só pode ser na zona da liberdade, na zona da concorrência, na zona da alternativa, na zona do contraditório, na zona da liberdade de escolha. Este é que é o futuro. Não é repetir esta tirania napoleónico-fascista comunista. Como é que isto se faz? Bom, faz-se de uma maneira simples. É dar a capacidade decisória e a responsabilidade às escolas. Não tem muito que... E às famílias. Não tem muito que enganar. Ora bem, porquê é que os professores têm que ser selecionados e colocados por uma entidade burocrática com sede em Lisboa e não há de ser decidida pelas escolas? Porquê é que se dão cargos de professor a centenas de quilómetros de distância da escola? Então, vamos defender a pegada ecológica mínima, vamos defender a sustentabilidade. Isto é que é sustentabilidade? Obrigar um professor a fazer centenas de quilómetros, colocá-lo numa zona completamente inóspita e contrária à da sua residência, em vez de recrutar professores mais próximos. Vejam o que se gasta em habitação, vejam o que se gasta em transportes, vejam o que se gasta em rupturas com a família, vejam o que se gasta em tempo perdido de andar de um lado para o outro. Não. Nós é que mandamos e nós é que dizemos quem é que vai para onde vai, porque alguns têm que levar na touca, porque têm que ser punidos. E a gente pune-os assim. Vais dar aulas para o Samuco. Bom. É ineficaz, porque aquilo que tem saído das escolas são analfabetos certificados, cada vez mais analfabetos, e, portanto, a solução passa por desenvolver a decisão local, desenvolver a responsabilidade local, a responsabilidade de recrutar, a responsabilidade de planear e de executar, a responsabilidade de mudar, de compor uma alternativa. E depois, obviamente, a responsabilidade de responder, que é de onde vem a palavra responsabilidade. Comprometer na decisão os pais, as autarquias, que são eleitas, que é uma coisa agradável, e os encarregados de educação. Isto no que trata a menores. Comprometer as ordens profissionais, os contratadores, os sindicatos e os senadores, que são os velhos como eu, não é? Que já tiveram 50 anos de rodagem naquilo, em comitês independentes e institucionais, não é preciso ganhar nada, de audição obrigatória na avaliação sistemática das grandes decisões estratégicas. Implementar progressivamente o sistema do cheque-ensino. Caberia ao Ministério da Educação apenas duas grandes tarefas. A fixação das competências mínimas
para cada grau de ensino examinável, a inspeção geral de cada nível de ensino público e privado, primário, secundário, até chegar ao universitário, a publicação obrigatória. Quem é que tem medo do povo? Quem é que tem medo dos donos da pátria? Quem é que tem medo da verdade? Publicar obrigatoriamente as avaliações sujeitas a contraditório. Isto é que a gente não gosta. Ai não, isso é uma coisa muito... Está a ver toda a gente a saber. Ai. Bom, a denúncia e procedimento em caso de ilegalidades ou de violação de direitos, liberdades e garantias. Em segundo lugar, é fundamental que as escolas, não sendo possível acabar com a ideologia nas escolas, as escolas que queiram ter um viés ideológico têm de o conter na sua designação ou na sua definição. Tal como acontece com a Universidade Católica Portuguesa. Alguém tem dúvidas? Católico. Está ali, é claro como água. Ou como há no Brasil a Universidade Luterana. Ou como há tantas outras. É bom que esteja no nome para a pessoa perceber que ideologia é que está por trás. Porque a religião é uma ideologia. Não vale a pena termos entendimento diferente disto. É uma ideologia. Contém uma ideologia. Se a universidade não quiser ter nenhuma orientação e for totalmente laica e não ter profissão nenhuma de fé política ou religiosa, dilo-á igualmente. Mas eu prefiro ter uma universidade qualificada em termos de orientação e de viés do que uma coisa obtusa e ignóstica. Bom, em segundo lugar, é claro que o que acontece aqui com este sistema da liberdade? Acontece o sistema da liberdade, aquilo que a esquerda não gosta. A esquerda gosta de Estado, mais Estado, mais Estado. É socialista, é comunista, não é? Gostam do Estadozinho grande para meter os amigos e para controlar tudo. O problema da liberdade é que, a pouco e pouco, vai haver comparações. Esta escola primária é muito melhor que aquela. Porquê? É porque as pessoas são melhores. Não é pelas instalações só. Aquela universidade é muito melhor que aquela, como acontece nos Estados Unidos ou em Inglaterra, em qualquer lado. Porquê? Não se confunde, não é? Os senhores não têm dúvidas sobre isto. Mas isto é muito mau. Muito mau. É muito mau. É muito mau porque depois vai ficar as escolas para os aristocratas da cabeça, para os intelectuais, para os meninos prodígio, e depois o resto da escumalha vai para as outras. Paciência. Mas a igualité não existe, meus caros amigos. Esta coisa de puxar para baixo o nível, só porque há uns que não sabem, porque não querem estudar e não estão para isso, ou não têm capacidade para isso, é um disparate completo. É preciso formar elites. E, portanto, as escolas concorrerão entre si na formação de elites ao nível que puder ser. Isto não é mau, isto é pluralismo, isto é concorrência, isto é bom. E, finalmente, o sistema deve evoluir para o cheque-ensino. Ui, que horror, mais uma ideia trágica deste gajo. Não é. Não é minha. O cheque-ensino, como o cheque-saúde, o que é? Já que este governo já criou o cheque-psicólogo, já não é mau, pelo menos é o princípio. O cheque-ensino é isto. O senhor tem direito a aprender e ensinar. Nós damos-lhe X que dá para entrar para uma escola pública qualquer. O senhor agora escolhe. E havendo cheque-ensino, os pais e os encarregados de educação, ou os senhores alunos da universidade, que eu concordo que o ensino deva ser tendencialmente gratuito, como era no tempo do Dr. Oliveira Salazar, eu protestei, eu disse não há direito, só porque tenho média de bom mais, tenho direito a uma bolsa, porquê? Eu não preciso, meu pai é rico. Não houve maneira, fiz o ensino todo à borla, e até o doutoramento, porque era bom aluno. Está a ver? Era assim no Estado Novo. Não cheguei ao doutoramento, cheguei a 2 licenciaturas e não paguei nada, pagava uns selos e umas porcarias. Bom, portanto, nem 8 nem 80, mas acho que deve haver uma via, pelo menos, alternativa, que seja essencialmente gratuita na ótica do utilizador.
O cheque ensino vai pôr a nu é a diferença daqueles que são bons professores dos que são maus, das escolas que têm capacidade de ensinar e das outras. Vai criar uma concorrência ostensiva, que é aquilo de que a esquerda não gosta. Porque eu não estou a ver depois às tantas os filhos da classe média, por mais socialistas que votem, a correr, vão ir pôr as criancinhas a correr numa escola woke que depois não prepara para a vida e não prepara para o futuro e não prepara para o emprego e não prepara para a utilidade social do formado. Pronto, e é isto. Aqui tem. Já sei que vou desagradar a muita gente, aliás, é uma espécie de hábito meu, é chocalhar as pessoas até elas acordarem. Espero ter conseguido o meu objetivo e tenho muita pena que a direita, que tem um momento histórico de governo homogéneo e de uma maioria de direita que nunca regateará um voto contra as medidas que eu estou a dizer, não aproveite e prefira manter a ideologia de esquerda woke, estatista, direção central, totalitária, obrigatória no Ministério da Educação. Mas enfim, são escolhas. Muito obrigado.